espiritual ou uma vida carnal, ela pode coexistir com grandes dons espirituais. Nós podemos ter grandes dons espirituais e ainda sermos carnais. Paulo começa essa carta aos Coríntios dizendo assim, se você quiser conferir, capítulo 1, versículo 7, muito importante verso. Paulo louva os coríntios dizendo, em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo, fostes enriquecidos. Você abriu aí? Capítulo 1, verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Olha o verso 5, o contexto começa no verso 5. Em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Outros colocam essa expressão no verso 7, né? De maneira que não vos falte nenhum dom. Viu aí? No verso 7. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é uma lição solene essa? Não vos falta nenhum dom. Nós também poderíamos dizer, não vos falta nenhuma carne. Porque eles eram todo carnais. Até quando eles lidavam com os assuntos da carne, eles eram carnais para lidar com os assuntos da carne. Por que nós sabemos? Por causa do capítulo 1. Quando Paulo corrige a eles assim, uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Paulo, e outros dizem eu sou de Cristo. Essa é a maneira carnal de lidar com o carnal. Aqueles que disseram eu sou de Cristo são carnais. Por quê? Porque eles deveriam ter dito para os que estavam em grupinhos, nós somos de Cristo. Quando eles disseram eu sou de Cristo, eles se apartaram de todos os outros e se consideraram os mais espirituais. Então é o carnal lidando com os carnais, com a situação carnal. Não havia nenhum espaço. Se aquele eu fosse trocado pelos nós, então eles teriam tido uma atitude espiritual. Nós somos de Cristo. Acordem, nós somos de Cristo. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, eles são servos. Não é? Então, irmãos, a igreja de Corinto é prova dessa terceira marca de um estado carnal. Grandes dons espirituais, andando lado a lado com vida carnal. E de maneira tão sutil. Ó, irmãos, algumas vezes nós podemos dizer assim, tal irmão ou tal irmão me ajuda tanto nesse assunto. Ouvimos frases assim muitas vezes. Ou aquele irmão nesse assunto é um especialista. Aquele irmão para pregar sobre família não tem ninguém igual. Aquele outro sobre profecias dos últimos dias é não sei o quê. E esse irmão me ajuda tanto nessa área. Mas quando nós vamos conhecer aquela vida que está falando isso, não há sinal de que a palavra tem entrado nas suas entranhas. Porque a vida com a sua esposa não tem mudado, a vida com seus filhos não tem mudado, a sua vida no serviço, no corpo de Cristo não tem mudado. Não é? Isso é sinal de que a palavra não entrou. Que necessidade nós temos, irmãos, de reconhecer nossos caminhos carnais, para poder apresentar diante do Senhor esses caminhos. Senhor, isto é marca carnal, de domínio da carne na minha vida. Me ensina a conhecer o governo do Espírito Santo. Que tua bondosa mão tome comigo cada chave desses compartimentos. E então nos introduza em esferas mais amplas nesse assunto. Então essa é a terceira marca. Coexistindo com dons espirituais. Agora, olhe de novo para o texto que nós lemos. Versículo, a última marca para terminarmos. Versículo 13 do capítulo 2:13 de 1 Coríntios. Diz assim, disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, preste atenção, ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Queria parar um pouquinho nesse versículo e procurar, com a ajuda do Senhor, explicá-lo para os irmãos por causa do significado dele. Paulo está dizendo que ele sabia conferir ou comparar coisas espirituais com espirituais. O que isso significa? Ele diz que só o homem espiritual sabe fazer isso. Disso também falamos, não em linguagem ensinada pela sabedoria humana. Paulo quis dizer o seguinte, uma vida carnal é incapaz, essa então é a quarta marca, de receber e compreender verdades espirituais. Então aqui nós estamos de novo com grandes problemas. Porque nós podemos ser assíduos frequentadores de conferências.
mas nós não compreendemos as verdades espirituais. Sabe uma maneira de nós identificarmos isso? Na maioria das vezes, nós não sabemos expressar aquilo que o Senhor nos tem dado em termos de realidade espiritual com palavras. E é o termo que Paulo usa aí no verso 14 que nós acabamos de ler. Quando ele usa a expressão conferindo coisas espirituais com espirituais, a ideia é essa aqui. Paulo diz assim: nós sabemos interpretar as verdades espirituais em uma linguagem espiritual. Você já ouviu pessoas dizer assim: olha, eu fui à reunião, o Senhor falou tanto ao meu coração. Você pergunta o que ele falou. A pessoa não sabe falar nada. Não é assim? Ele não sabe traduzir em palavras ensinadas pelo Espírito a verdade espiritual. Sim, ele pode ter sido tocado, não é? Mas o Senhor deseja mais do que isso. Ele deseja que aquela verdade que nos é dada seja agarrada, e seja comida, e seja triturada, e seja absorvida aos pés do Senhor no Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação, para que então a verdade que é espiritual, ela possa ser vestida com palavras espirituais. É essa expressão que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo que essa é uma característica de um homem espiritual. Ele traduz verdades espirituais em palavras ensinadas pelo Espírito. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nessas 4 marcas, a sondarmos a nós mesmos. Nós temos muito que encarar diante do Senhor com relação às nossas próprias vidas. E por último, concluindo, de verdade agora, eu queria dizer o seguinte para os irmãos. O espiritual e o carnal andam muito próximos. Agora, se nós queremos experimentar diante do Senhor uma realidade espiritual maior, tanto como indivíduos, como assembleia, nós precisamos depositar diante do Senhor esses desejos do nosso coração. Se necessário for, nós precisamos até mesmo parar com coisas que temos feito. Seja em termos de serviço, seja em termos de reunião, seja no que pudermos pensar. Nós devemos ter a coragem, tanto como indivíduos como assembleias, de depositarmos esses assuntos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nós queremos, se necessário, porque não há regra aqui, se necessário, parar com quase tudo que temos feito, para que o Senhor nos fale ao coração sobre aquilo que é teu, nos ajude, nos ensine, nos julgue. Irmãos, nós conhecemos uma assembleia, conhecemos como testemunho, não pessoalmente, até porque esse é um testemunho muito antigo, já de mais de 20 anos atrás. Conhecemos através de um irmão, de uma assembleia que de uma maneira muito definida teve essa coragem e ganhou diante do Senhor algo muito relevante. Irmãos que tiveram um entendimento particular, como dissemos, isso não é regra, isso não é padrão, nós precisamos seguir o Espírito em tudo. Se fizermos algo sem a direção do Espírito, será carnal. Mas o que essa assembleia entendeu é que eles deveriam parar tudo, menos o partir do pão. Tudo mais foi paralisado, menos as reuniões do partir do pão. Porque era uma reunião de ministério exclusivo ao Senhor, o partir do pão. E a partir do reunir, do partir do pão, aos pés do Senhor, adorando o Senhor, aquela assembleia foi entendendo como o Senhor queria conduzi-los em amplitudes maiores de vida e de serviço na esfera espiritual. Muito corajosos esses irmãos. Porque nós achamos que temos compromisso com coisas, não é? E também com reuniões. Mas como nós vamos parar a reunião de quarta-feira? Isso é um absurdo para nós, não é? Como nós vamos deixar de ter aquelas reuniões nos lares? Aquela é uma pérola para nós. Né? Sim, pode ser. Mas se o Senhor disser pare, nós temos que parar. Porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos falar algo. Então, irmãos, se nós temos esse compromisso afinado com o Senhor, nós precisamos tomar essas atitudes de fé, com coragem. Porque, afinal de contas, a quem nós estamos respondendo? Ao Senhor ou a homens? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, realmente, a depositarmos esses assuntos aos seus pés. E não tenhamos medo, irmãos. Nosso irmão também falou hoje pela manhã sobre o medo. Que obstáculo é o medo? Lembremos que nós citamos ontem do nosso querido irmão, servo tão precioso do Senhor, Martin Lloyd Jones. Não tenhamos medo do incomum. Não tenhamos medo do sobrenatural. Alguns, repetindo o que ele disse, citado ontem, por causa desse medo, têm se tornado culpados de um assunto mais grave: apagarem o Espírito Santo. Então, o Senhor nos ajude a reconsiderarmos tudo isso, irmãos.
e que Ele nos guarde de caminhos misticoides, digamos assim. Misticoides. Caminhos da alma, que não são verdadeiro serviço espiritual.